Vamos fazer uma série de estudo da mensagem pregada pelo reverendo William Marion Branham, titulada Demonologia, subtítulo é Espíritos Sedutores. Essa mensagem foi pregada em 24 de julho de 1955, em Jeffersonville, Indiana. Essa tradução é de Goiânia, aqui do Brasil. Bom dia, amigos. Estou feliz em estar aqui nesta manhã e sabendo que vejo todos vós, crendo que o Senhor está conosco hoje, nos dando alguma pequena sombra, para que não seja tão quente aqui no tabernáculo, para este serviço nesta manhã. Agora eu creio que haja crianças, tem crianças que foram despedidas para as classes, para onde elas vão? Eu vejo alguns pequenos companheiros, eu somente queria saber se eles foram despedidos para suas classes ou as aulas, né? Para os seus lugares, para as suas classes ou aulas de escola dominical. Era um costume, né? Recomendado pelo irmão Branham, né? Para que as crianças estivessem em suas aulinhas, vamos dizer assim, nós falamos aqui, né? Enquanto os estudos com os jovens, né? Ou a palavra estava sendo dada através do profeta. Isso o irmão Branham fazia para que não houvesse distrações, né? Um ponto parece simples, mas é muito importante. Um culto não deve haver distrações, né? Deve-se entrar no espírito, quando nós falamos de estar assim, em um culto, né? Com relação à palavra, ao ensinamento, à adoração, tudo tem que estar em espírito. Então não deve haver nenhuma coisa que distraia a pessoa. E nem que a pessoa também esteja fazendo outras coisas, né? Nós temos um caso bíblico aí muito interessante, que é o caso de Marta e Maria, né? Que Marta estava servindo Jesus, né? E Maria estava ali nos afazeres da casa, né? Quando na verdade não é que ela não deveria fazê-lo, né? Mas aquele momento era para poder ouvir a palavra. Então quando nós tiramos a hora de ouvir a palavra, você não deve se desviar para outra coisa, porque isso tira você da presença de Deus, né? E quebra a reverência do que é estar na presença de Deus. É algo muito sério, né? A pessoa deve saber. Hoje em dia a gente tem mais distrações do que o irmão Branham tinha naqueles dias, né? A gente tem um celular, a gente tem às vezes ainda crianças, né? E algumas coisas, né? Então a gente tem que ser muito cuidadoso nessa parte. Se você usa ou vai usar o celular na igreja, é importante que você não deixe ele ali com som, né? Que às vezes faz um barulho, ou se alguém te chamar, não é hora de você estar atendendo, não é hora de você estar conversando, nem por WhatsApp, nem por nada, porque você está agindo com falta de reverência. E essas coisas são contadas diante de Deus, né? O irmão William Soto mesmo comenta que, em alguns casos, a pessoa agiu mal, vamos dizer assim, né? Ele chega a dizer que o que você não fez bem no culto, vá no próximo domingo ou na próxima atividade e tente fazer correto de novo, né? Então isso é muito importante. Isso tudo está ligado à ordem do culto, né? Parágrafo 3, o irmão Branham segue, né? Agora orem por mim. Eu tenho tido uma grande decisão, a qual eu tinha que tomar ou fazer, né, na noite passada. Eu tenho que tomá-la hoje. E que a igreja ore. Eu tenho uma próxima reunião se aproximando. Bem na linha da cortina de ferro na Alemanha. Então é um pouco melindroso. Orem por mim. E então podemos começar exatamente naquele grande estádio de cricket na Alemanha. Paul Hitler fez bem antes da guerra. Um lugar grande e bom. Tem lugares para 80 mil pessoas. E podemos tê-lo por 10 noites seguidas. E então estamos esperando em começar lá imediatamente. E logo então lá em Saint-Lorraine, na África, próximo, então para Berlim, voltando, quero dizer Berlim, entre aquilo e França. Então voltaremos, se o Senhor permitir, para uma convenção em Chicago. Começando, eu penso, no 5, 6, 7, 8 e 9, é minha parte em Chicago, em uma convenção na igreja sueca. Então eles são, o Sr. Bose e alguns de vocês dos arredores de Chicago, eles tinham uma convenção que estava lá terminando nessa próxima, iniciando em 1º de agosto, ou 1º de setembro, melhor, que é na Suécia. Eu estou tão feliz em saber que eles voltaram para lá, e foi geral, 100%. Eu fiquei feliz com aquilo, mas eu tenho que ir lá ou aqui embaixo agora. Vocês orem para que o Senhor possa me guiar, exatamente no lugar onde a maioria das almas serão salvas, e o melhor seja feito para o reino de Deus.
Agora eles estão tendo uma convenção lá em cima, e eles na Suécia, e ele disse que teríamos 120, 35 mil pessoas para começar na convenção, e muitas delas pessoas não salvas. Então aqui embaixo na Alemanha, bem, eles têm um estádio onde eles se assentam 80 mil. Naturalmente nós, na Suíça, onde acabamos de sair, eles tiveram uma reunião maravilhosa lá, e muitos de vocês provavelmente nunca ouviram ainda. O Senhor nos abençoou poderosamente, houve 50 mil convertidos em 5 noites, em Zurique, na Suíça. Então o irmão Jack Schuller, muitos de vocês o conhecem, encontrou este velho rapaz, Bob Schuller. Eles estão em Belfast agora, e eles dizem que estão simplesmente virando o lugar lá de cabeça para baixo, para o evangelho, e mesmo maior que Billy Graham, tinha em suas reuniões. Jack é um jovem, um companheiro muito bom, cheio de zelo e amor, e ele é tão sincero nisto que eu creio que ele é um grande servo do Senhor. E orem pelo irmão Schuller. Jack Schuller e Jack MacArthur estava lá com ele. E o irmão Jack MacArthur é um grande pregador também. E eles estão em uma igreja que dizem que é o maior avivamento que jamais atingiu a Irlanda. Então nós iremos orar diariamente por eles, por aqueles homens, ambos, homens jovens, abaixo dos 40, penso eu, pelo menos, né? E famílias e assim por diante, bons pregadores sólidos no evangelho, que nós os amamos. Agora, eu oro para que vocês não me esqueçam e que Deus nos deixe tomar a decisão certa agora mesmo. Há certas vezes onde você sabe qual caminho tomar. Já chegou você alguma vez nesses lugares? Eu creio que Paulo chegou certa vez em uma situação, não chegou ele, entre duas alternativas, quando ele estava atravessando, porque ele viu um anjo numa visão, o qual lhe disse, venha para a Macedônia. Então o Senhor continua tendo seu anjo, não continua? Se eu pudesse simplesmente ser tão simples em meu coração a respeito disso como foi Paulo. O irmão Branham faz esse comentário, né, porque o ministério dele sempre foi acompanhado também, né, por um anjo, né. Vamos seguir. E agora, nesta noite, recordem dos serviços evangélicos aqui no Tabernáculo. Todos vieram. Vocês dos arredores de Louisville. Estou falando na igreja da Porta Aberta nesta noite por 2 horas, que é das 19h30 até as 21h30. No irmão Cobras. Eu vim aqui 2 vezes. Então ele é um homem tão bom. E ele telefonou. E o irmão Cobras, ele é um ótimo irmão e cavaleiro. Você tem a certeza de que vocês estão inteirados? É um irmão muito bom. Eu tenho certeza, né, que vocês estão inteirados. É um irmão muito bom e dificilmente poderia desprezá-lo assim. E orem. Sobre todas as coisas, orem, para que Deus nos dê a decisão correta para tomarmos. Agora, antes de começarmos a mensagem do Evangelho, temos uma manhã em que dedicamos as pequenas crianças. Eu tenho um pequeno companheiro aqui para dedicar também ao Senhor. Agora, muitas vezes, muitas igrejas, podem vocês ouvir bem aí atrás? Se puderem, se podem, né? Está bom. Está bom? Esses ventiladores aqui, vocês não podem ouvir a si mesmos. Está bom. Tenho medo, pois eu pereceria sem isto. Ele está falando disso porque, né, o local provavelmente estava muito quente, né? Então, as pequenas crianças, às vezes, salpicam água sobre elas na igreja, quando elas são nenenzinhos. E, naturalmente, aquilo veio da igreja católica, em batizar criancinhas, ou batizando, como eles as chamam, quando elas são somente pequenos companheiros. A igreja metodista trouxe isso, o batismo infantil. E muitos agora, eu penso que muitos mais. Eu penso que esta é a diferença entre a Nazarena e a velha antiquada metodista. Foi o batismo infantil. Então, os pequenos rompimentos e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, eu não acho que isso tem muito significado, porque, depois de tudo, eu penso que o Calvário substituiu a coisa bem lá, para tudo isso, porque Jesus morreu lá para salvar criancinhas e salvar o mundo. A pequena criança, não importa que espécie de pais ela possui, bom pecadores, aquilo não faria nenhuma diferença, porque o sangue de Jesus Cristo limpa, vê você? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Aquele bebê não pode se arrepender. Ele não sabe como se arrepender. Ele não tem razão nenhuma para estar aqui de si mesmo. Ele não pode lhe dizer por que está aqui, mas Deus o enviou aqui. E o sangue de Jesus Cristo limpa no mesmo momento em que ele vem ao mundo. É assim até sua idade de responsabilidade. Então ele conhecerá o certo e o errado. Então, o que ele faz? Ele tem que se arrepender por aquilo que ele fez. E sabe que é errado, isso é correto. Então, alguns deles salpicam água neles e pensam que eles não vão para o céu, ou seja, não vão para o céu se não fizerem isso, né? Irmão Branham está falando aqui sobre uns costumes, né? Tem tanto em igrejas de cunho evangélico, como a gente chama, né? E também igrejas católicas, né? Isso aqui ele está mostrando uma base aqui, porque haverá uma dedicação de crianças aqui, né? No segmento aqui dessa mensagem, tá? Nós que já somos da mensagem. Irmão William, a gente sabe que desde o ano 2019, o irmão William já disse para a gente não apresentar mais as crianças, né? Muitas coisas o irmão William deu instruções, mas nós não entendemos exatamente tudo, né? Estamos esperando para que as coisas cheguem no ponto que nós vamos compreender mais, né? Mas o que ele coloca de ordem, o que ele coloca de como não fazer chamamento, não fazer batismo, não dedicar a criança, né? A gente obedece, né? E a gente sabe que Deus tem um propósito em tudo isso e que logo a gente vai compreender bem tudo que tem se movido nesses dias, né? O 12, né? E é um ensinamento que diz que se o bebê é nascido de pais que têm o Espírito Santo, bem, o bebê irá para o céu. Mas se não for, não há nada mais para ele. O bebê é simplesmente nada. Isso é exatamente um erro. O irmão Branham está comentando que isso é um erro, né? Pensar assim, né? Que diferença faz se os pais têm o Espírito Santo? É tudo desejo sexual e os bebês nascem da mesma maneira. Então são todos nascidos em pecado, formados em iniquidade. Vêm ao mundo falando mentiras. Eles são em termos escritorísticos disso. A diferença que o irmão Branham está querendo dizer é que não há diferença, né? O sangue de Cristo limpa, né, o bebê quando ele nasce nessa terra, né? Então tem uma diferença ou outra que se você vai espiar. O irmão Branham está explicando isso, né? Que ele também não tem consciência de pecado. Mas desde que Cristo morreu, né, o sangue de Cristo tirou o pecado do mundo, né? 13. Então, o sangue de Cristo limpa e faz uma expiação para aquela criança. Se ela morrer, irá perfeitamente bem para a presença de Deus. Mesmo se ela tivesse nascido dos pais mais pecadores do mundo, até a idade de responsabilidade, onde ela sabe o certo e o errado. Então, o que acontece daí em diante, ela tem que ser perdoada por aquilo. Ou seja, né, de uma certa idade em diante, quando ela já tem consciência, né, ela já tem que responder, né? Ela tem que pedir por seu próprio, né, arrependimento daí em diante. Mas enquanto é um bebê, agora, a maneira pela qual tentamos seguir aqui no tabernáculo é o único lugar no mundo onde eu prego a doutrina. É aqui no tabernáculo, porque essa é a nossa igreja. E nós pregamos a doutrina aqui para manter as pessoas em linha. Outros homens, em suas igrejas, pregam o que quer que creem. E eles são meus irmãos, e nós podemos ser um pouquinho diferentes, mas continuamos irmãos, pela mesma forma. Mas aqui no tabernáculo nós pregamos o que chamamos de que é a doutrina escriturística. E lá vemos, pois, na dedicação das crianças, o que chamamos de dedicação. A única vez na Bíblia em que podemos encontrar, ou onde o Novo Testamento, onde pequenas crianças tiveram algo a ver com isso, ou Cristo teve qualquer coisa a ver nisso, em uma cerimônia, foi tomando-as em seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou e disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Agora somos deixados, segundo entendemos, para continuar o trabalho que ele veio para realizar. Sua morte no Calvário. Ele estava conosco, ele partiu, saiu de Deus para o mundo e voltou para Deus, ou do mundo para Deus, e voltou outra vez na forma de Espírito Santo. E está conosco e em nós, até o fim do mundo, executando em sua igreja as mesmas obras que ele fez quando ele estava aqui na terra. E através daquilo, nós tomamos nossos filhos uns para os outros, para ministros, e eles oram sobre eles. Uns para os outros, né? Para os ministros, e eles oram sobre eles. Então o irmão Branham está dizendo como é que ele faz, né? Por que ele faz, né? Impõe suas mãos sobre eles e os dedicam para Deus. Somente uma pequena cerimônia para dizermos que apreciamos o que o Senhor tem feito por nós
e para aquelas criancinhas. Agora, se os seus pequeninos têm sido aspergidos, ou qualquer maneira que seja em sua igreja, então não dizemos uma coisa contra aquilo, está correto. Mas, escrituristicamente, nós encontramos somente o lugar onde Jesus, ele mesmo os abençoou. Aqui eu lerei, se o Senhor permitir, na palavra aqui. Encontramos em São Lucas, creio que é no capítulo 10, começando com o verso 13. O tradutor coloca, é Marcos, né? Traziam os meninos para que lhes tocasse, para os discípulos, para que os tocasse. Mas os discípulos repreendiam ao que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, se indignou e disse: Deixai vir os pequeninos a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, qualquer um que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-o em seus braços, impondo-lhe as mãos, abençoou. Não é isto amável? Ele disse: Agora deixai vir os pequeninos a mim, não os impeçais, porque dos tais, como aquelas criancinhas, é o reino de Deus. E ele os tomou em seus braços e os abençoou. Agora, nós gostaríamos nesta manhã, se pudéssemos ter Jesus assentado em pessoa aqui na plataforma, diríamos: Senhor, abençoarias tu, meu filho? Como os nossos olhos humanos, os nossos corações se apressariam em ver aquilo. Mas ele está aqui, de qualquer maneira, pois ele nos deu sua missão de fazermos isto. E, como nós temos feito, então ele reconhece. Nós recebemos aquilo que ele enviou, vê você? Então ele está aqui nesta manhã. E se a irmã Gerte viesse até o piano, que toque nosso velho hino que costumávamos cantar há muito tempo atrás, traga os pequeninos a Jesus. Eu creio que está no livro lá em algum lugar, não tenho certeza. Traga os pequeninos a Jesus. E se você tem um pequeno bebê que ainda não foi dedicado, e você deseja deixá-lo nesta manhã, ou melhor, dedicá-lo nesta manhã, nós estaríamos felizes por fazer isso. E algum ministro do edifício, pregadores, queiram vir aqui e se pôr de pé conosco, então dedicamos as crianças ao Senhor, estaremos felizes em tê-los. Correto? Está isto no livro lá? Você encontrou? Não está? Não está lá? Certo. Quantos conhecem? Traga-os. Correto. Vamos cantá-lo agora. Todos juntos, enquanto as mães trazem seus bebês. Muito bem. Traga-os. Traga-os aqui. Traga-os aqui. Traga-os aqui. Traga-os dos campos de pecado. Traga-os aqui. Traga-os aqui. Traga-os errantes para Jesus. Traga-os aqui. Traga-os aqui. Traga-os dos campos de pecado. Traga-os aqui. Traga-os aqui. Traga os pequeninos a Jesus. Inclinemos nossas cabeças por um momento. Nosso Pai Celestial, de pé ao redor do altar, nesta manhã, estão algumas mães e pais segurando seus pequenos frutos em seus braços, e Tu os tens dado bondosamente. Então eles estão agradecidos por eles. Senhor, eles os estão trazendo até aqui no altar nesta manhã, na casa de Deus, para dedicá-los por suas pequenas vidas a Ti. Tu tens dado, e nós oramos, Deus, para que Tu os sustente e abençoe cada um deles. Guia-os, e que os anjos da guarda de Deus estejam guardando a cada um. Dê a eles vida longa e felicidade e alegria, quando eles possam crescer e serem homens e mulheres de Deus. Do amanhã, né? Homens e mulheres de Deus do amanhã, se houver um amanhã. Deus, oramos que Tu levantes pregadores e profetas e mestres deste grupo de bebês que estão ao redor do altar nesta manhã. E quando ficarmos velhos e não pudermos ir mais adiante, alguém tem que nos levar de lugar em lugar. Permita que possamos ficar de pé e ouvir o evangelho pregado por estes que estão aqui hoje. Permita isso, sim. E em algum dia glorioso, quando tudo tiver terminado, nossas vidas estarão terminadas. Estes pais ao redor do altar, que possamos ser como Jacó na antiguidade, quando ele abençoou a todos os seus filhos e lhes disse como seria o fim deles nos últimos dias. Então, olhando para cima, disse: Vocês sabem, me ajuntarei ao meu povo, e um glorioso dia eles e seu rebanho serão juntados em uma terra melhor. Não é de se admirar que Balaão disse: Que meu fim possa ser como o dele. Deus, eu oro para que Tu conceda essas bênçãos sobre estes pais. Agora que colocaremos nossas mãos sobre eles, que maravilha e quão humilde que Tu fizeste, Senhor. Que nós, homens dessa terra, tenhamos o privilégio de abençoar as pequenas crianças em Teu nome. E, sabendo disso,
o que pedimos nos é concedido, como nós os abençoamos. Possa Jesus, a pessoa invisível, aquele onipotente, aproximar-se e abençoar cada criança, enquanto colocamos as mãos sobre elas e as oferecemos a Ti. Pois pedimos isto em Teu nome. Amém. Então o irmão Branham começa a dedicar os bebês ao espaço vazio na fita, né? Conforme ele, o editor, né? Em um pequeno quartinho lá na região do norte, tu prometeste essa criança para mim. Pai, que tuas bênçãos possam descansar sobre ele. Aqui o irmão Branham está orando, né, pela dedicação de José, que era o filho dele, né? Daqueles dias ali, né, que também era uma criança, né? José, que a graça de Deus descanse contigo e que o Deus de seu Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, sempre possa te abençoar e fazer a tua vida uma bênção aos outros. No nome de Jesus Cristo, eu o abençoo. Amém. Há outro espaço vazio na fita. Amam as criancinhas? Algo a respeito dos pequenos companheiros é que cada mãe quer que sua criança seja abençoada. Agora, esta é a maneira que o nosso Pai Celestial é para conosco, adultos, nessa manhã. Ele quer que cada um de nós seja abençoado. E Ele nos presenteia perante certa coisa. Simplesmente nos entrega isto, como que dizendo, aqui eu quero que tu sejas abençoado, meu filho. Não é maravilhoso? Então nós podemos apreciar um bondoso Pai Celestial como este. Agora, na consagração dos pequenos bebês, vocês sabem, eu estava somente lendo aqui na Escritura outro dia, em algum lugar que foi no Velho Testamento, que uma grande coisa que eu certamente apreciei em ler. Aqui está, bem aqui. E disse Natã a Davi, tudo quanto tens em teu coração faze, porque Deus é contigo. Faz o que está em teu coração. E muitas vezes que eu tenho encontrado isto, amigos cristãos, que eu tenho falado coisas não sabendo o que eu diria, e encontrar que isso aconteceria. O que você disse, né? Ou seja, né? Como Deus está dando um exemplo, né, de como Deus respaldava as coisas do coração de Davi, né? Como Deus também respaldava as coisas do coração do nosso irmão Branham. Foi dito certa vez, Jesus desceu das montanhas e ele viu uma árvore que não tinha nada nela, né? Simplesmente folhas, e lá não havia nenhum fruto. Ele disse, nenhum homem comerá mais de ti. E no dia seguinte, passando por lá, os apóstolos viram as folhas secas. Ele disse, veja quão rápido a árvore murchará. Jesus disse, tendes fé em Deus. Na verdade, as folhas secas, ele disse, veja quão rápido a árvore murchará. Ele está dizendo isso, né, por causa da palavra, né? Como que Deus está atento, né, à palavra do seu filho. Jesus também ali estava trazendo uma tipologia muito forte, né? Jesus diz, tende fé em Deus, porque tudo o que quiserdes, quando orares, crendo, recebereis, tê-lo-eis. E tudo que disseres, tu terás o que disseste. Pense nisto. E talvez hoje o grande Espírito Santo de Deus aqui de pé do altar, você diz, bem, não tem que estar ornamentado. Não tem que estar ornamentado. Este não tem que ser algum grande lugar bem trabalhado. O irmão Branham está falando muito sobre a humildade, né, e a simplicidade das coisas, né? É muito importante a gente sempre entender também essa escritura com relação ali ao que aconteceu com a figueira e como Jesus diz, né, se tem de fé, né? Onde Jesus também diz também, né, que tiver fé como um grão de mostarda, né? Essa escritura aí é uma escritura muito importante a gente compreender, né? O irmão Branham está colocando isso aqui porque tudo tem que ser por fé, né? Vamos concentrar no que ele está dizendo porque as coisas é por fé. E fé é revelação, então, ou seja, você tem que ter a fé baseada na palavra. Se a fé está baseada na palavra e aquilo está de acordo com a palavra e não há... se seu coração te condena, como dizia, né? O irmão Branham mesmo, seu coração te condena, então você vai ter o que você quer. O que é o coração condenar, né? Às vezes a intenção do seu coração numa determinada coisa não é boa. E Deus não vai cumprir aquilo, né? Mas quando a intenção é boa e está de acordo com a palavra, né? E o importante é sempre buscar o cumprimento da Escritura, né? Porque o que Jesus estava fazendo ali na figueira era o cumprimento da Escritura, né? Vamos seguir aqui. Jacó colocou uma pedra certa vez e deitou sua cabeça sobre ela. Aqui o irmão Branham também está comentando um pouquinho sobre a simplicidade, dando um exemplo de Jacó, né? E ela continua sendo conhecida hoje como a pedra, trono, ou a pedra de Escone.
Mas os grandes homens da terra continuam a vedar aquela pedra ao redor quando o rei é para ser celebrado em cima desta pedra. Simplesmente uma pedra velha e comum deitada no campo. Betel era simplesmente uma coluna de pedras, umas sobre as outras. E ela se tornou casa de Deus, um lugar de morada. Jacó disse: este não é outro lugar senão a casa de Deus. Somente uma coluna de pedras deitadas umas sobre as outras. Isso não toma as grandes coisas elaboradas. Isso toma a simplicidade da fé para crer. E isto é o que toma. Isto é o que faz isto. A velha história do grão de mostarda, né? Coisa mais simples, né? E que o seu significado, né? Que o irmão Branco foi uma coisa muito importante, porque as coisas têm força com o seu significado, né? E é o que tinha o significado ali, né? E uma coisa simples, né? Tá mostrando coisas grandes, né? Isso é muito importante a gente reconhecer e ver sempre o programa de Deus em simplicidade, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Vamos seguir aqui no 31, né? Agora, sabendo que o tempo logo vai embora, tentaremos não nos segurar por muito tempo. Sabemos que está quente e a igreja está cheia. Então, lhes falarei somente por uns poucos momentos nessa manhã. Em um pequeno assunto aqui que pode... Eu confio que será uma ajuda para vocês. E agora, eu, antes de sair de casa, anotei 3 ou 4 pequenas coisas. Eu disse: eu esperarei e verei o que o Senhor terá para eu falar com relação, né, a respeito, né? Agora, estou simplesmente tão distante quanto eu estava lá. Então, de qualquer maneira, lerei uma escritura aqui, que o Senhor nos abençoe para entendê-la. Capítulo 14 de Lucas, vamos começar no 30. Versículo 31 do capítulo 14 de São Lucas. O irmão Branco está dizendo isso, né, porque ele espera, né, que Deus o guie nessa mensagem, né? Ele tem alguns planos, como diz a escritura, o homem faz planos, né? Mas o cumprir esses planos, isso vem de Deus, né? A escritura diz isso, né? Então aqui é a escritura que o irmão Branham vai ler, que é de São Lucas 14, não é isso? Versículo 31 do capítulo 14. Vamos dar uma paradinha, logo a gente vai continuar amanhã então aqui nessa escritura. Nós estávamos lendo 31 e amanhã a gente vai ler essa escritura, adiantando ela qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vós. Aí vamos dar uma pausa, né?